Tudo bem? Bom demais. A gente estava lá em Morrinhos, né? Na congregação do Ministério Sal da Terra, que a gente tem lá, e estava acontecendo a conferência, né, de missões, assim, Brilhe a Vossa Luz, lá, e a gente foi na sexta, no final da tarde, e voltou hoje. E foi um tempo muito bom, foi um tempo muito produtivo, muito intenso em comunhão e aprendizado. E a gente estava refletindo, né, justamente, coincidentemente, né, de missões, né? E foi aquilo que a gente falou, né, ao longo do mês passado todo aí, né, aqui no Manifesto, né? Qual que é a missão de Deus, né? Qual que é o nosso papel como missionários, né, nesse contexto urbano, globalizado e tecnológico que a gente está vivendo hoje. E foi muito bom, foi bom demais. Então, fiquem atentos aí nas próximas viagens que tiver, para que vocês possam ir e participar, porque isso realmente faz uma diferença muito grande. Você conhecer novas pessoas em outros lugares, conhecer outras igrejas, isso é muito bom. E hoje, a gente vai começar, né, um novo tema, que vamos tratar a respeito de disciplina. A respeito de como que a rotina, né, na vida do cristão, ela é importante. Então, ao longo desse mês de julho aí, a gente vai falar a respeito disso, dessa disciplina que nós cristãos, nós devemos nos submeter. E quando a gente fala sobre disciplina, né, inclusive essa é uma aula que o Ari dá na escola de liderança, que é muito boa, por sinal, e ao longo desse mês aí também ele vai ter oportunidade de compartilhar e acrescentar muita coisa aqui que vai ser muito legal. O que eu queria focar hoje, porque esse conceito ele é amplo, ele é um conceito que você pode usar para várias coisas, mas o que eu queria focar hoje é na questão da disciplina como um instrumento para que a gente venha nos esforçar, nos exercitar, para que a gente venha alcançar um propósito. Não a disciplina daquela da correção, porque esse também é um aspecto da disciplina. A disciplina que corrige, que exorta, que ensina, mas não é essa que nós iremos tratar. É a disciplina que diz respeito aos exercícios espirituais que nós devemos nos submeter e que nós devemos viver. Porque nós vivemos numa geração que é muito difícil manter, como a Laís falou, uma constância. Então, nós estamos acostumados a correr uma corridinha de 100 metros. Nós estamos achando que a vida cristã, ela é uma corrida de 50 metros, onde eu vou dar um sprint, onde eu vou correr no máximo e vai acabar logo. Mas, para a nossa grande maioria, isso não vai ser possível, isso não é realidade. Porque se assim fosse, quando a gente se convertesse, né, Deus vinha e nos matava. Infartava a gente logo e já estava tudo resolvido, a gente já ia para o céu. Mas por que a gente está aqui ainda, né? Qual que é o propósito? Por que a gente ainda continua vivo mesmo conhecendo o propósito de toda a nossa existência? Existe uma missão, existe um propósito. Então, meu irmão, a primeira coisa que a gente precisa entender a respeito da nossa caminhada é que nós não estamos numa corridinha de 100 metros. E às vezes é por isso que você está cansado, está desanimado. É por isso que muitas vezes você olha para si e não vê mais força para continuar, para prosseguir. Por quê? Porque você tem sido às vezes tão intenso em algo que Deus colocou no seu coração, às vezes você coloca tanta energia, tanta força, que elas se exaurem rapidamente, elas acabam muito rápido. E aí você não tem reserva suficiente para continuar a caminhada, porque você já gastou toda a sua energia naquele momento de início. Então, para pensar quantas vezes você começou algum projeto, quantas vezes você iniciou alguma coisa que você queria muito. Na virada do ano a gente faz tantos planos, tantos projetos, né? E muitos colocam lá de fazer academia, de se alimentar melhor, de mudar suas rotinas, os seus hábitos, de mudar de trabalho, de conseguir um trabalho, né, de entrar numa faculdade, sei lá o quê. Muitos planos a gente faz.
E quando a gente vai entrando no ano, e quando a gente vai analisando tudo aquilo que a gente planejou, quais foram os planos que você continuou? Quais foram os projetos que você chegou até o final? Ou que você ainda está trabalhando nele? Nós estamos em julho, metade do ano. Olha como o tempo passa rápido. E como estão os seus projetos? Como estão os seus planos para esse ano? Muitos já devem ter desistido de algumas coisas, principalmente, né, na área física. Começa um mês de academia e para, começa um mês na dieta e para. E a nossa geração tem esse problema de começar e não terminar. Nós somos muito rápidos e muito inteligentes em começar e empreender, mas somos muito fracos em permanecer e em continuar naquilo que nós iniciamos. Por quê? Porque nós estamos achando que a vida cristã é uma corrida de 50 metros. É uma corridinha de 100 metros. Mas não é. A nossa vida é uma maratona. E uma maratona não igual aquela da São Silvestre, que é lisinho, você sai correndo e vai. Mas é uma maratona com obstáculos. Você pensa correr 45 quilômetros, né, lá na São Silvestre, e ainda ter que ficar pulando coisas, enfrentando desníveis, subidas, descidas. Pensa a dificuldade que é. Então lembre-se que a vida cristã é uma maratona. E se nós queremos manter uma constância e uma rotina, que nós iremos falar mais aqui hoje, nós precisamos entender que nós necessitamos de uma constância que vai nos levar a um propósito, a um objetivo. Porque tem muito mais. Tudo que Deus tem para nós é além daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Então, se você quer mudar de fase na vida, né? Se você quer ir para um nível maior, você vai precisar entender que existem fases de transição, fases de mudança. Ninguém fica lá no Mario, né? Eu canso de falar isso aqui, jogando lá na primeira fase. Porque é fácil. Você já está acostumado, você já sabe as manhas. Mas se você quer entrar para um nível maior, isso vai exigir de você e de mim disciplina. Isso vai exigir de nós esforço. Eu não sou muito bom de videogame. Eu sempre não gostei de videogame, nunca fui fanático por videogame. Principalmente no celular. Quando eu começo a perder, eu já grilo, já desinstalo. Dá vontade de jogar para fora, para cima. Não gosto. Porque o negócio começa a engastalhar ali e você não sai. E falando de Mario, né, às vezes alguns aqui nem jogaram esse tipo de jogo, né, já é velho já, mas outros tipos de jogos aí a gente sabe, né, as dificuldades que tem para jogar. E na vida é a mesma coisa. Na vida é do mesmo jeito. Cada fase que a gente vai evoluindo, que a gente vai entrando, vai ficando mais difícil mesmo. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele vai nos dando ferramentas, Ele vai nos dando, né, como nos videogames, poderes especiais, vamos falar assim, né? Quem lembra lá do Mario, nas fases, né, que iam se acrescentando, saía uma peninha, você voava. Saía o foguinho, você jogava fogo. E aí você conseguia destruir os gigantes, que na primeira fase, se você não tivesse aquilo, você morria. E na nossa vida é da mesma forma, quando a gente se submete àquilo que é a vontade de Deus. Quando a gente se submete àquilo que é o que Deus tem para a nossa vida. E aí eu queria que você abrisse a Bíblia aí lá em 1 Coríntios, capítulo 9. A Luiz deu um piti aí que apagou, gente. 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 24. Vocês não sabem que, numa corrida, todos competem,
mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Até aí. Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós queremos colocar o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente, Pai, diante do Senhor. Pai, que o Senhor traga cativa, que o Senhor leve, Senhor Deus, os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa consciência, Deus, para a Tua palavra, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor ilumine o nosso coração, que o Senhor quebre toda a indiferença, toda a frieza, Paizinho, que nos impede, Senhor Deus, de mudar de fase, de alcançar um novo nível na vida, Pai, para que a gente venha aprender, Senhor Deus, a viver uma vida dedicada ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, vem nessa noite nos tirar da zona de conforto, Pai. Vem sacudir, vem mexer, Paizinho, no nosso interior, Pai. Porque muitas vezes está tão fácil, Pai. E é por isso que a gente não cresce. Mas que essa noite, Deus, o Teu Espírito Santo possa, Deus, vir como uma espada de dois gumes no nosso coração, Pai. No nome de Jesus, esse é o nosso clamor, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, aqui Paulo, ele está escrevendo para uma igreja que era problema, que era uma igreja problemática, que era a igreja de Corinto. E nessa primeira carta, ele vem exortando essa igreja em muitos aspectos, em várias coisas que eles estavam errando, que eles estavam pisando na bola. E aqui, ele traz um exemplo que é muito importante, que é muito bom da gente pegar. Porque ele fala a respeito do atleta e do respeito de como esse atleta ele deve se disciplinar. E nessa época aqui, um dos esportes que era mais praticado, né, e é até um dos mais antigos, era a corrida. E como eu falei, né, a nossa corrida é uma maratona, não uma corridinha de 100 metros. Quando a gente fala a respeito do atleta, e aí agora a gente abre não apenas para os corredores, mas todos, a gente vê uma característica que ela é essencial na vida de um atleta de alta performance. De uma pessoa que tem um objetivo, que tem um foco, que tem uma meta. Nós tivemos aí a Copa do Mundo, tivemos as Olimpíadas, e agora, nas próximas Olimpíadas, vai ter o skate, né? Vai ter surf, vai ter alguns outros esportes a mais. E eu que acompanho, fico vendo, a gente vê a movimentação da galera, uns falando mal, outros falando bem, mas focando, direcionando para um objetivo de estar nas Olimpíadas. Porque, querendo ou não, vai dar uma visibilidade boa e tudo mais. E quando a gente olha para a vida dos atletas, a gente percebe que essa característica da disciplina é algo fundamental se ele quer atingir esse objetivo. Então, cada atleta tem um objetivo, tem uma meta. Aqui, Paulo ele fala de uma meta de ganhar um prêmio perecível, uma medalha que vai se perder com o tempo, que vai quebrar. E quando a gente traz para a nossa realidade, esse conceito de disciplina, eu coloquei aqui, ele fala a respeito de a gente ser constante, de ter uma constância, de ser dedicado no cumprimento e na realização de determinada tarefa para alcançar algo. Então a disciplina, ela é algo que nos leva a uma constância. É algo que vai nos mover em direção a um objetivo maior. Não tem como eu querer algo, eu almejar algo se eu não for disciplinado. E quando eu falo a respeito de constância, nós precisamos entender que a constância ela é mais importante que a intensidade. Como eu falei no começo, se você não consegue administrar as suas forças, as suas energias, elas vão se acabar e você vai desanimar, e você vai desistir.
Então, mais importante que a intensidade é a constância. Não que a intensidade ela não é importante, ela é importante. Porque tudo aquilo que a gente tem que fazer para Deus, para glorificar a Deus, nós precisamos ser intensos. E a intensidade, ela fala a respeito da gente entregar e fazer tudo com o nosso coração, com todas as nossas forças, com tudo aquilo que nós podemos fazer, com o nosso melhor. Isso é ser intenso. Isso é ser filho de Deus, é você trabalhar para que a glória de Deus seja vista naquilo que você faz. Então deve haver também intensidade nesse aspecto, porque a intensidade ela é importante. Mas mais importante que isso, ela é a constância. Você é uma pessoa constante? Qual é a sua constância naquilo que você coloca como objetivo? Qual é a sua constância naquilo que você coloca como uma meta a ser atingida? Você é daquele que coloca tudo de uma vez, as suas forças, as suas energias, a sua alegria, a sua vida, e depois desiste e não completa? Ou você é daquele que administra? Você é aquele que entende que você precisa caminhar numa progressão? Porque isso é importante. Você deve ser constante naquilo que você colocar como objetivo. E nós achamos que a gente vai aprender as coisas com Deus na base da osmose. Que as coisas elas vão entrar na nossa cabeça assim, no automático, sem a gente fazer nada. E eu fico impressionado como que, para um tanto de outras coisas, nós somos disciplinados. No seu trabalho, provavelmente você não chega atrasado. Você bate o ponto, na hora. Por quê? Porque a sua vida depende daquilo. Porque as contas que você precisa pagar dependem do seu emprego. Na sua faculdade, na sua escola, eu duvido que você fica um mês sem ir na aula. Porque o que vai acontecer? Você vai tomar pau, você vai bombar. Mas por que você vai? Por que você mantém uma constância nessas coisas? Porque você depende daquilo. Você precisa disso. E na nossa vida com Deus, por que nós somos tão indisciplinados e inconstantes? Por que o culto, o pequeno grupo, o tempo de comunhão, a gente não prioriza, a gente não valoriza? Às vezes a gente fica 3 semanas sem aparecer, 1 mês sem aparecer. Por quê? Nós só seremos bem-sucedidos naquilo que a gente se dedica. Naquilo que você mais se dedica, você pode ter certeza que você vai ser bem-sucedido. E por que na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã, nós não nos dedicamos como a gente se dedica nas outras coisas? Se a nossa salvação, ou se a salvação do seu pai, da sua mãe, do seu filho, dependesse, né, o Ari gosta muito de falar isso, do quanto você lê Bíblia, do quanto que você ora, como que seria? Se a salvação fosse por mérito, né? Se você ir para o inferno ou para o céu dependesse do tanto que você orasse, do tanto que você lê a Bíblia, como que seria a sua relação? Mas graças a Deus que o sacrifício de Cristo foi suficiente. E não é por nosso mérito, é pela graça. E aí, por conta dessa graça ser superabundante na nossa vida, a gente folga. E aí é por isso que a gente está sofrendo na vida. É por isso que a gente está tropeçando na caminhada. É por isso que a nossa vida amorosa, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional está zoada. Por quê? Porque a gente está achando que para passar nessas matérias da vida, a gente pode lidar com a palavra de Deus e com as disciplinas espirituais de uma forma inconstante, de uma forma indiferente.
Então, se não houver disciplina, se não houver uma intensidade, se não houver uma constância na nossa caminhada, nós não iremos atingir o propósito. Nós não iremos cumprir a carreira. Nós não iremos conseguir chegar no final, como Paulo fala, que ele cumpriu a carreira, ele cumpriu o propósito. Nós precisamos entender isso. Em outras versões, aqui nesses versículos que eu li, Paulo fala que ele se esmurrava, que ele se espancava em algumas traduções. Eu esmurro o meu próprio corpo. Eu o reduzo a nada. Para que depois eu não venha a ser desqualificado. Para que depois aqueles que eu chamei para a caminhada, para essa corrida, não venham ser envergonhados porque eu desisti, porque eu fui desqualificado. Agora você imagina Paulo, o cara que escreveu a maioria do Novo Testamento. Você imagina ele falando isso. Você fala, não, Paulo ele não precisava se disciplinar, porque ele já sabia toda a lei, ele já sabia tudo. E Paulo, que foi o grande homem do Novo Testamento aqui, depois da igreja de Atos, ele dá o próprio exemplo. Olha, eu preciso me esmurrar, eu preciso me reduzir, eu preciso me esforçar para exercer essa disciplina, esse controle. Eu preciso disciplinar o meu corpo, treinando para fazer o que se deve. E aí a gente acha que a gente não precisa. A gente liga o piloto automático e vai, de uma forma religiosa. A gente caminha, a gente anda e a gente vai. E aí você imagina Paulo, que era o cara se disciplinando, se esforçando. Imagina nós. Imagina nós, o quanto nós devemos nos esforçar para alcançar isso. Nós precisamos nos esforçar para alcançar isso também. Deve haver esforço. Deve haver esforço. E quando eu falo a respeito de disciplina também, existem 3 pontos que nós precisamos também entender. O primeiro deles é esforço. Não tem como você se disciplinar se não houver esforço. E o que é esforço? Esforço é a gente exercer uma força maior além daquilo que é o normal. É a gente ir além. É você ir além daquilo que você, no seu modo natural, consegue. Então deve haver um esforço, porque não é fácil. Será que você tem se esforçado? Será que você tem saído do modo da sua zona de conforto e ido para um nível além, para se esforçar? Porque o nosso cérebro, ele trabalha no modo que ele procura os atalhos, os caminhos mais fáceis. Então, tudo aquilo que vai demandar de nós um esforço maior, além daquilo que ele está programado, isso vai exigir de nós, meus irmãos, algo mais intenso, algo mais profundo. Esforço. Segundo ponto a respeito de disciplina, fazer o que é devido e não o que eu gosto e não o que eu quero. Para que haja disciplina na nossa vida, nós precisamos fazer aquilo que deve ser feito e não aquilo que eu quero e não aquilo que eu gosto. Foi isso que Paulo falou aqui, ó. Treinando para fazer o que se deve. O nosso grande problema é que a gente quer se disciplinar fazendo só aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, e não é assim, não vai dar certo. Não vai virar. Porque a disciplina, ela vem justamente para fazer com que a gente saia da nossa zona de conforto, para que a gente atinja um nível mais excelente. Então avalie aí sua vida, será que você de fato tem se disciplinado, tem se esforçado? E você tem feito aquilo que deve ser feito? Porque vai conversar com os atletas, vai conversar com gente que joga bola, que joga basquete, que faz algum tipo de atividade. Qual que ele prefere, ir para academia ou jogar bola? Comer uma pizza, um hamburgão ou ter uma dieta bem equilibrada?
qual que vai ser a resposta? Vai ser jogar, vai ser comer. Mas por que ele não faz? Por que ele não segue isso? Porque ele tem um foco, ele tem um objetivo. Então ele se disciplina. Então ele faz aquilo que ele não gosta, ele faz aquilo que às vezes o desagrada, porque ele sabe que isso vai ter um propósito no final. Então quando ele vai para a academia, quando ele se exercita, quando ele malha, ele tem menos riscos de sofrer uma lesão. Isso vai aumentar a vida útil dele. Ele vai ser um atleta que vai durar mais. E a gente acha que isso não reflete na nossa vida. A gente está achando que só vir no culto vai resolver, vai dar certo. Se a gente não se disciplinar em oração, em leitura da palavra, nós não iremos prosseguir. Nós não iremos conseguir chegar no final. Porque as lutas, as dores, as dificuldades, elas vão aparecer no meio do caminho. Então você se prepara fazendo aquilo que você não gosta, aquilo que você não quer, para que posteriormente você esteja forte o suficiente para conseguir vencer as dificuldades da vida. Então aquilo que você medita, quando você está na luz, quando você está bem, quando você está de boa, isso vai ser a base de sustentação quando você estiver nas trevas, quando você estiver no dia mau. Então vai vir aquele versículo que você leu lá, às vezes algum dia no seu devocional. Vai surgir alguma palavra que Deus colocou no seu coração em algum dia que você estava meditando. E aí no seu dia mau você vai se lembrar disso. Você vai ser transportado por uma nova dimensão. E aí Deus vai te levar a um lugar de paz em meio à guerra. Deus vai te levar num lugar de descanso em meio ao caos. Porque você se disciplinou. Porque você se atentou quanto a isso. E o terceiro ponto a respeito de disciplina é a gente entender um propósito. Nós precisamos ter um propósito. Porque não adianta nada eu fazer sem eu entender. Por que eu estou fazendo isso? Não adianta nada eu empenhar todos os meus esforços, eu ser constante, e aquilo ser um ato religioso para mim. Eu leio a Bíblia, eu oro, mas isso não faz diferença, isso não muda. Por que eu faço isso? Qual que é o propósito? Então nós precisamos entender que o fazer, ele vem depois do entendimento de quem eu sou. Então a partir daquilo que eu entendo, quem eu sou em Deus, então eu faço. Qual que é o propósito? Qual que é a recompensa que você coloca? Porque os atletas que Paulo citou aqui, eles corriam com o objetivo de ganhar uma medalha. Eles tinham um objetivo, eles tinham um propósito. E qual que é o nosso? Qual que é o nosso objetivo? Qual que é o nosso propósito? Será que você enxerga isso lá no final? Se você enxerga o seu propósito, o seu objetivo, que é ser igual a Jesus, que é agradar a Deus, que é glorificar a Deus, então, meu irmão, você vai se disciplinar dia após dia, para que você chegue no final e cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, visualize essa recompensa, visualize esse propósito, esse objetivo. Tem um livro, que eu até tenho ele lá em casa, que ele chama O Poder do Hábito. Não sei se alguém já leu, mas ele é muito bom. E ele fala como que o nosso cérebro, ele trabalha na criação e na mudança de hábitos que a gente tem. Se você não leu, leia depois. É muito bom. E ele diz, né, que estudos científicos mostram que o nosso cérebro ele trabalha com recompensas. Então eu malho, eu corro, eu me alimento bem, eu me exercito bem. Por quê? Porque eu tenho um objetivo. Eu vou ter uma recompensa. E isso me estimula a criar um novo hábito, a criar algo para que eu possa fazer uma rotina em cima disso. Isso é interessante porque o nosso cérebro ele vai enviar estímulos
para que a gente saia, né, da nossa zona de conforto, para que a gente acorde cedo, para que a gente se esforce, porque Ele sabe que haverá uma recompensa. E quando essa recompensa ela é atingida, o nosso cérebro ele entra num loop. E aí esse hábito ele é criado. E ele fala a respeito de uma deixa também. Então, por exemplo, uma pessoa que quer começar a correr, quando ele vai para o trabalho, coloque um tênis ou sua roupa de academia no seu carro, porque aí quando você olhar para aquilo, isso vai te estimular a você fazer uma atividade. Isso é muito engraçado, isso é muito real. E quando a gente entende isso, nós podemos usar isso a nosso favor para que a gente possa conhecer mais da palavra de Deus, para que a gente possa se alimentar mais da palavra de Deus. Porque eu vou criar deixas, eu vou criar estímulos e eu vou criar recompensas. E as recompensas no reino de Deus, elas já foram liberadas, porque Cristo já foi morto e já ressuscitou para nos dar uma vida plena. Então, às vezes você está capengando aí na sua vida, você está aí tendo grandes dificuldades, porque você ainda não entendeu que a plenitude de Deus já foi liberada para você. Que uma vida plena, uma vida feliz, uma vida em que você vai agradar e vai glorificar a Deus, ela já está disponível. Então você vai parar de entrar no modus operandi, de ter hábitos que vão te matar e vai criar novos hábitos que vão te levar a um status, a um nível de excelência maior. Isso é muito louco. E aí lá em Mateus, no versículo 6, eu queria que você abrisse aí. Mateus, no capítulo 6. Versículo 16. E dentro dessas disciplinas, né, que a gente está falando, existe uma que é o foco dessa noite, que a gente precisa se lembrar, que é a disciplina do jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Não precisa responder. Qual foi a última vez que você tirou um tempo para jejuar? E essa é uma das disciplinas espirituais que nós temos descrito ao longo de toda a palavra, que nós devemos estimular uns aos outros, que nós devemos fazer. E aqui em Mateus, Jesus vai falar a respeito dessa disciplina em específico. E aí lá a partir no capítulo 6, versículo 16, ele vai falar, olha, quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Até aqui. Aqui Jesus fala a respeito desse tipo de disciplina espiritual que nós devemos ter e exercer, que é o jejum. E quando a gente olha sobre o jejum, a gente vai entender a raiz dele, que vem lá de Levítico, no capítulo 23, no versículo 27, onde foi instituído ali a prática do jejum, que era uma vez por ano, que os judeus jejuavam, que era no dia da expiação. E essa prática ela foi conduzida, ela foi exercida ao longo de todo o tempo. E quando chega aqui, né, no tempo de Jesus, os fariseus, eles para se mostrarem, eles para aparentarem mais espirituais que os outros, eles acrescentaram. Então não era apenas mais uma vez por ano, mas era 2 vezes por semana. Então os caras, eles excediam aquilo que foi colocado lá em Levítico. Eles aumentaram. E aqui Jesus ele entra explicando e falando, olha, o jejum que agrada o coração de Deus não é esse que os fariseus estão fazendo.
porque eles fazem apenas para se mostrarem, para serem mais espirituais que os outros. Mas quando vocês jejuarem, que vocês lavem os seus rostos, que vocês não aparentam que vocês estão jejuando, porque a recompensa que os fariseus vão ter, eles já estão tendo, que é o reconhecimento das pessoas. E eles não vão ter outro reconhecimento além desse. Mas vocês, quando jejuarem, jejuem em secreto, porque o Pai está vendo, e o Pai o recompensará. E quando a gente fala, de jejum, lá no Antigo Testamento, a gente vai ver que o jejum ele era uma prática constante dos grandes homens de Deus. Então nós vemos jejuns para consagração, para arrependimento de pecado, para luto, para aflições, para busca de proteção nas guerras, nas batalhas, em situações de enfermidades, em intercessão. Todos os profetas, quando a gente olha no Antigo Testamento, foram homens que jejuaram, por causas e situações específicas. E no Novo Testamento também a gente vem continuando essa prática na vida de Jesus. Jesus, antes de ser tentado, ele jejuou 40 dias e 40 noites. A igreja primitiva, ela jejuava e orava em favor dos apóstolos. Quando ela era perseguida, quando os apóstolos eram presos, eles estavam em intensa oração, em intenso jejum. Os apóstolos também jejuavam quando eles precisavam ter uma direção de Deus para escolher pessoas para enviar para outros lugares. E o próprio apóstolo Paulo também exercia essa prática de jejuar pelas igrejas que ele plantou. E aí nós, e a gente? Como tem sido essa prática? Como tem sido esse exercício espiritual, essa disciplina do jejum? Qual foi a última vez que você jejuou? E quando a gente fala de jejum, nós precisamos entender que jejum não é dieta. Porque muitas vezes a gente quer dar o jeitinho brasileiro, E alguns já têm o propósito de emagrecer, de fazer exercício, fala, não, eu vou fazer um jejum para eu dar uma emagrecida. Isso não é jejum, isso é dieta. Então não fale que você está jejuando, porque você está fazendo uma dieta com esse propósito. E a segunda coisa é que o jejum ele não é uma forma de você mudar aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus já estabeleceu. Você não jejua para mudar Deus, porque os propósitos e os planos de Deus, eles já estão estabelecidos, e a soberania de Deus, ela é imensa, ela é grande. Todos os nossos dias já foram contados, então não jejue pensando que o seu jejum vai mudar Deus. Esse não é o propósito. O que é o jejum, então? É a gente deixar de se alimentar fisicamente para que o nosso espírito seja alimentado, para que as nossas forças espirituais, para que a gente tenha um tempo de intimidade com Deus, de intensidade. A gente se abstém de alimentos e de outras coisas também, porque o jejum não é apenas de comida, mas é quando nós nos abstemos de coisas para que aquele tempo nós nos dediquemos à oração e à meditação da palavra. Porque não adianta nada você parar de comer algum determinado de alimento, mas você não lê a Bíblia, você não medita, você não ora. Então o jejum ele vem acompanhado de um devocional, de um tempo de intimidade com Deus. Esse é o jejum que agrada a Deus. É um tempo de contrição profunda, de devoção intensa e temporária. Uma dedicada oração e meditação. Intensa e temporada por quê? Porque é por um período. Então lá no Antigo Testamento a gente vai ver diversos exemplos, e isso não é uma regra. Pessoas que jejuaram 7 dias, o jejum de Daniel, que é o mais famoso aí do Antigo Testamento, de 21 dias. Jesus jejuou 40, isso não tem uma regra, mas é algo temporário, porque você dedica esse tempo exclusivo para uma meditação profunda naquilo que Deus tem para você.
E qual que é o nosso maior obstáculo para que a gente possa exercitar essa prática? O nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Os nossos maiores inimigos são nós mesmos. Porque nós perdemos o controle muito fácil. Nós perdemos o nosso controle emocional, o nosso controle físico e espiritual. Porque a gente se controlar e se disciplinar é algo difícil. O nosso maior obstáculo somos nós. A maior dificuldade que a gente vai encontrar nessa prática é nós nos controlarmos. É a gente se abdicar. O jejum que agrada a Deus, ele é motivado pelo desejo intenso de conhecer Jesus e seus planos. Nós subjugamos o nosso corpo e o elevamos a uma condição mais excelente. Essa é a motivação. É conhecer os propósitos de Deus. É sermos direcionados naquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque quando nós jejuamos, quando nós tiramos esse tempo de intensidade com Deus, o nosso espírito ele fica mais sensível àquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar, àquilo que o Espírito Santo de Deus quer revelar para nós. Então, às vezes, num momento em que você não está praticando isso, você não tem tanta sensibilidade que você teria se você estivesse jejuando. Então, quantas vezes você, em uma situação que você precisava de discernimento, de direção, de sabedoria, você buscou essa prática para que o seu coração se alinhasse com aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida? O que a gente faz? A gente faz segundo aquilo que é a nossa vontade, segundo aquilo que nós achamos que é bom para nós. E aí é por isso que muitas vezes nós entramos por caminhos que vão ser caminhos de morte no final. Porque nós não aplicamos essa disciplina para que a gente tenha um coração mais quebrantado, para que a gente tenha um espírito mais sensível àquilo que Deus quer para nós. E aí lá em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 19, ele fala: prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Só até aqui. Para encerrar, você é escravo daquilo que te domina. Então, às vezes, o jejum de alimento vai ser fácil para você. Se abdicar de alguma carne, de algum doce, de algum refrigerante, isso você vai tirar de letra. E isso não vai fazer diferença na sua vida. Porque aquilo que você está sendo dominado não é apenas a questão alimentar. Então, um jejum que você poderia fazer para que você se conectasse mais profundamente com Deus, sabe, um jejum bom. Jejua rede social, jejua Facebook, Instagram. Ao invés de você ficar caçando treta lá e ficar vendo a vida dos outros, propõe um jejum para que você se abstenha um tempo das redes sociais. Que esse jejum vai agradar a Deus. Eu tenho certeza. E vai fazer uma diferença na sua vida. Faz o teste. Começa aos poucos. E aí você vai descobrir o tanto que isso te controla. O tanto que isso te domina. Domine o seu corpo, domine a sua mente, ou ele dominará você. O jejum ele é uma prática para que a gente venha exercitar o autocontrole. Para que nós venhamos fazer morrer a nossa carne, a nossa vontade, a nossa natureza. Então, às vezes está difícil você vencer uma dificuldade, uma tentação na sua vida. Meu irmão, jejua. E esse mês aí a gente vai fazer escalas de jejum. Então, se você faz parte de um pequeno grupo,
que você lá no seu pequeno grupo, você organize essa escala, para que vocês jejuem uns pelos outros, pela igreja, e que vocês abram os propósitos, os planos, e que vocês estimulem uns aos outros, para que vocês possam se alinhar com aquilo que é a vontade de Deus. Domine a sua mente, o seu corpo, ou ele vai dominar você. Se você não tiver o controle emocional e mental, eles vão te destruir. E aí, para encerrar, lá em Romanos, no capítulo 8, queria que você abrisse aí, e eu queria chamar os meninos do louvor para a gente poder encerrar. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Até aqui. Então, meus irmãos, essa noite é para a gente meditar e entender a importância dessa disciplina, desse exercício espiritual que é o jejum. Que você, essa noite, possa avaliar a sua vida, possa olhar para as áreas da sua vida que você tem enfrentado mais dificuldades, e que nessa noite você possa propor aí de fazer um jejum. Essa semana, esse mês, porque essa prática ela deve vir de um coração quebrantado, de um coração que ama a Deus, de um coração que quer mais de Deus. E entendendo isso, que você possa colocar sua vida aí diante de Deus e orar. Às vezes você está cansado, está desanimado, está querendo desistir. E que essa noite você possa receber um renovo de Deus aí. Que essa noite você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e que Ele venha soprar a vida, restauração, renovo, para que você possa continuar a corrida, a maratona, no nome de Jesus. Feche seus olhos aí.